Senhor presidente, senador Antônio Aureliano, meu caro senador Benedito de Lira, primeiro uma alegria muito grande, meu caro senador Antônio Aureliano, trabalhar com Vossa Excelência aqui no Senado Federal, até porque tive uma relação muito fraterna e muito construtiva com o nosso querido ex-ministro Aureliano Chaves. Homem sério, homem competente, engenheiro, como eu também sou, de Itajubá, que é uma escola que eu aprendi a respeitar muito. E foi através do ministro Aureliano que eu ocupei a diretoria de operação da Eletronorte. Naquela época, eu era o diretor de operação mais jovem do sistema Eletrobras. E eu devo a ele aí essa confiança que ele depositou no meu trabalho. Eu que andei lá pelo velho Rio São Francisco, comecei minha carreira lá em Paulo Afonso IV. Tive a honra depois, com o presidente Itamar Franco, de inaugurar a usina de Xingó, como ministro de Minas e Energia. Basta que o ministro Aureliano, com seu brilho, com a sua competência, com a sua dignidade, mais do que nunca representou prestando serviços extraordinários para o nosso país. E faço coro aí ao senador Benedito de Lira com relação ao Rio São Francisco. Eu que vi Sobradinho, que vi Itaparica, que comecei em Paulo Afonso IV e tive a honra de inaugurar Xingó com o presidente Itamar Franco. Rio São Francisco é o rio da integração nacional e um rio absolutamente fundamental para a vida dos nossos irmãos nordestinos. E, meu caro presidente, senador Aureliano, eu venho aqui a essa tribuna, primeiro para fazer alguns registros que entendo importantes e que passam, primeiro, pela área econômica, agora já definida pela presidenta Dilma. A definição do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento e a manutenção do doutor Tombini no Banco Central. Primeiro, quero aqui dar o meu testemunho com relação ao ministro Nelson Barbosa. Tive a honra, quando fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de trabalhar com o ministro Nelson Barbosa, à época secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda. E tive a oportunidade, à época, de desenvolver uma série de projetos extremamente relevantes, extremamente importantes, projetos esses que começaram primeiro pela briga dos portos, um projeto que tirava a competitividade da indústria brasileira. E foi uma sessão histórica na Comissão de Assuntos Econômicos, onde nós aprovamos esse projeto por uma diferença de 1 voto. Depois apresentamos o projeto do comércio eletrônico, que deve estar com a sua tramitação já encerrada agora, até o final do ano, e que recupera ICMS dos estados. ICMS hoje, esse que era cobrado única e exclusivamente em São Paulo. O ICMS sendo cobrado na origem, não no destino. E esse é um segmento extremamente relevante. Hoje, o comércio eletrônico já movimenta 28 bilhões de reais por ano. Cresce a 19%, 20%. Portanto, é uma receita fundamental para os estados. Para que Vossas Excelências tenham ideia, só o meu estado, porque foi feita uma transição, até também para numa solução negociada com o secretário Calab, de São Paulo, nós fizemos uma transição de 20, 80, 40, 60, 50, 50, depois invertendo, né? Até, em 2019, chegar a 100% do ICMS no destino. Foi uma negociação que durou tempo, mas nós conseguimos montar uma regra de transição e todos os estados vão se beneficiar com isso.
Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, só meu estado em 2019, só de e-commerce, vai arrecadar 700 milhões de reais, dentro dessa lógica de mudar a cobrança do ICMS para o destino. Até porque o comprador está nos estados, mas via internet ele faz a aquisição em São Paulo. Então nós estamos rearrumando isso. Importante, é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Eu tive a honra, como primeiro parlamentar de Mato Grosso do Sul, de aprovar uma PEC aqui no Congresso Nacional. E nós não paramos aí, senador Benedito de Lira. Nós depois fizemos a reforma do ICMS, que é basicamente, praticamente 70% da reforma tributária brasileira. E enganchamos na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi um debate amplo, porque isso passa pelo CONFAS, então exige uma engenharia política muito forte para que as coisas caminhem. Agora, com o senador Luiz Henrique, aprovamos a convalidação, mas a convalidação ela não se fecha, a convalidação dos incentivos, essa não é uma aprovação por si só, ela precisa atacar a questão da guerra fiscal, da uniformização da alíquota interestadual de ICMS, da criação do Fundo de Compensação, do Fundo de Desenvolvimento Regional. Portanto, eu tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Nelson Barbosa durante 2 anos e produzimos matérias extremamente relevantes. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Ministério do Planejamento vai estar na mão de uma pessoa muito responsável, preparada, competente e que vai ajudar o nosso país, sem tirar o mérito da ministra Miriam Belchior, que encerra aí a sua gestão à frente do Ministério do Planejamento e que sempre trabalhou muito junto conosco também. E queria também registrar a indicação do ministro Joaquim Levy, também uma pessoa que eu conheço desde o governo Fernando Henrique, depois com o ministro Palocci no governo Lula, formado na Universidade de Chicago, portanto, formado dentro de um embasamento econômico muito duro, muito rigoroso. E eu não tenho dúvida nenhuma que depois, com a experiência que ele tem, passando também pela Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, trabalhando com o nosso querido ex-colega aqui, senador Sérgio Cabral, ele reunirá todas as condições para tomar as medidas necessárias no sentido de trazer tranquilidade ao país, mantendo os programas sociais importantes que resgatam a cidadania, mantendo projetos vitais para o país, como Minha Casa Minha Vida, um projeto habitacional da presidenta Dilma extremamente relevante. Mas também tendo um compromisso com a inflação, com os gastos públicos, mas tendo um compromisso também com o emprego. O que, sem dúvida nenhuma, em função do cenário que o Brasil vive e que o mundo vive também, vai exigir uma atenção absolutamente especial da área econômica do nosso governo. Quero aqui registrar que vi com muito bons olhos, meu caro senador Benedito de Lira, a intenção de se incentivar a participação privada nos investimentos de infraestrutura. Nós temos que incentivar as concessões rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, nos portos, como muito bem disse aqui o senador Benedito de Lira, porque essa é a nossa saída, é a nossa solução. Nós aqui discutimos durante muito tempo, o senador Benedito de Lira lembra muito bem, Vossa Excelência é um homem que acompanha a economia do nosso país muito de perto, as parcerias público-privadas. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande instrumento que nós precisamos adotar, que estamos adotando na área de energia e temos que adotar também nos demais modais, que são fundamentais para o escoamento da nossa produção e para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, nós temos que incentivar a iniciativa privada a participar, no momento que o governo vai, senador Benedito de Lira, ter que puxar as rédeas
para que a gente tenha efetivamente confiabilidade, credibilidade, né? E traga investidores para ajudar o nosso país. Então, eu vejo esse cenário como um cenário difícil, mas um cenário com pessoas muito bem preparadas, competentes e com uma modelagem de desenvolvimento aderente a uma política fiscal mais dura e uma política de redução do custeio. Então, bem-vindos os investimentos, especialmente da iniciativa privada. E conhecendo bem o ministro Levi, o ministro Fábio, o ministro Nelson Barbosa, eles têm uma preocupação com a regulação, com os marcos regulatórios. Nós temos que ter solidez nos marcos regulatórios. Nós não podemos mudar a regra do jogo, porque isso traz insegurança. Ao trazer insegurança, os capitais fogem. Até porque são investimentos capital intensivos e, portanto, tem que ter minimamente regras sólidas, regras que não mudam, porque essa estabilidade é absolutamente fundamental. Então, eu vejo, a despeito do momento em que vivemos, eu vejo um ano difícil, o ano de 2015, e de 2016, por que não dizer também, mas eu acho que a estratégia está muito bem pensada. E isso, evidentemente, vai ser refletido no orçamento, que eu entendo que o orçamento que nós vamos discutir ou eventualmente aprovar, ele vai passar por alterações ao longo do ano que vem. Se não for possível, executar essas alterações agora. E, portanto, senhor presidente, eu acho que a presidenta Dilma foi muito feliz nessas iniciativas. Quer dizer, trazendo pessoas competentes para dar sequência, né, ao crescimento que o país tanto espera, né, e que o ministro Palocci, o ministro Guido Mantega tiveram também uma participação efetiva nisso e com muitos méritos. E, senhor presidente, tendo falado dos programas sociais, do Minha Casa Minha Vida, do Pronatec, do Ciências Sem Fronteiras, que eu estou agora citando, que são projetos muito importantes na área de educação, de qualificação de mão de obra, porque a educação redime. A educação representa redenção, né? Representa dignidade. Como também dessas questões macroeconômicas, eu não podia deixar, e a gente começou a falar aqui de energia, eu queria aproveitar essa oportunidade para falei de logística, de modais, mas eu queria falar um pouquinho da área de energia que muito me preocupa. Senhor presidente, senador Assir Gurgax, eu não podia deixar aqui de registrar a minha preocupação com relação à área de energia. Acho que o futuro ministro de Energia terá um trabalho árduo pela frente. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, a Petrobras. O momento que a Petrobras vive. E volto a registrar aqui, a Petrobras é uma empresa de excelência. A Petrobras foi construída por brasileiros que dedicaram as suas vidas para que a Petrobras se tornasse uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores companhias de petróleo do mundo. E se ela passa por um momento difícil hoje, isso nós não podemos generalizar. Nós não podemos dar um tratamento para a Petrobras que não é compatível, talvez, com o tratamento, o respeito e a atenção que uma minoria deu a essa companhia, cuja história se confunde com a história do nosso país. A Petrobras tem quadros excepcionais. Uma empresa que eu tive a honra de pertencer aos seus quadros. Portanto, eu falo com absoluta autoridade. E é importante registrar aqui, para a gente não esquecer tudo que a Petrobras desenvolveu, principalmente na qualificação dos seus recursos humanos e do seu ponto de vista tecnológico. É inegável isso, e os avanços que foram conquistados. Se houve problemas, se houve irregularidades, a Justiça, com isenção, com equilíbrio, vai analisar efetivamente o que aconteceu e tomar as providências devidas. Fazendo justiça, tendo isenção,
e atuando com absoluto equilíbrio. Como disse hoje muito bem o Procurador-Geral da República, Procurador Janot. E eu queria fazer um registro que julgo importante. Nós temos grandes desafios que estão aí postos, que é o pré-sal. E eu vejo muita gente falar, o preço do petróleo está caindo. Realmente isso traz uma preocupação para o caixa da Petrobras. Nós estamos trabalhando com um horizonte de $100 o barril, nós estamos abaixo de 70. Agora, ainda o pré-sal é viável, porque o break-even do pré-sal é $45 aproximadamente. Se a gente trabalhar com valores acima de 45, nós temos condições e o pré-sal é absolutamente viável. Isso não deixa de nos preocupar, como também nós precisamos prestar muita atenção na questão do etanol. Muito castigado nos últimos anos e um programa que precisa se consolidar e crescer. Porque, inclusive, o planejamento estratégico da Petrobras leva em consideração a mistura de 20% do etanol na gasolina. E, senhor presidente, nós precisamos de investimentos. E vejo que essa situação da Petrobras, ela está inibindo esses investimentos. Nós precisamos olhar com muita atenção, independentemente do momento delicado que a Petrobras enfrenta. Mas as empresas que prestam serviço na Petrobras, elas não podem quebrar. A despeito de investigações que hoje ocorrem, as obras estão andando, estão caminhando. E esse setor é um setor que emprega mais de 1 milhão de pessoas. E fora os desdobramentos que o setor de petróleo e gás traz para a economia como um todo. É desde o prestador de serviço até o fornecedor de equipamento, até aquele operário que trabalha na obra, é o engenheiro, é o técnico, é o responsável pelas refeições nos canteiros, ou seja, todos esses projetos, eles têm um perfil de grandes alavancadores da economia, pelos reflexos que eles trazem. E hoje a gente vê uma dificuldade grande com os próprios bancos. As áreas de compliance dos bancos estão contraindicando investimentos nessas empresas. E essas empresas precisam de fluxo de caixa. Então, nós precisamos ter muita atenção, porque independentemente dos fatos que estão sendo noticiados diariamente, mas nós consolidamos empresas que têm tecnologia, que têm know-how, que têm expertise e que não são competitivas só aqui, que operam no mundo inteiro. Algumas delas hoje têm uma carteira de projetos que seguramente mais de 65% dessa carteira de projetos ela está lá fora. Portanto, gente que trabalhou muito, que se dedicou muito para chegar onde chegou. Então, nós precisamos olhar isso com muito cuidado, para que uma investigação legítima também não prejudique o andamento de obras que são estratégicas e também preservando as nossas empresas, que não nasceram da noite para o dia. Tem empresa aí que está há 50 anos na estrada, muito mais até. Portanto, esse setor é um setor que exige uma preocupação especial do futuro ministro. E um ponto importante também, eu acho que chegou na hora, até pelo momento que a Petrobras vive, de a gente rediscutir a Petrobras como operador exclusivo. Será que vale a pena a Petrobras ser operador exclusivo do pré-sal? A Petrobras, no momento de carência de recursos, entrar em projetos que talvez no seu portfólio não representem projetos que deem um retorno mais rápido para a própria companhia? Eu acho que o Congresso, no ano que vem, vai ter que discutir isso. Porque o operador exclusivo é a alma de uma parceria. Será que todas as petroleiras aceitam isso pacificamente? Ou outras petroleiras que viessem a entrar no pré-sal não gostariam de ser operadoras exclusivas? Essa exigência da Petrobras ter
pelo menos 30% de cada parceria. Portanto, presidente, são temas extremamente relevantes e que vão exigir um trabalho grande do futuro ministro de Minas e Energia, dos executivos responsáveis pela Petrobras e, ao mesmo tempo, do governo. A situação de caixa é tão difícil que agora estão terminando de fechar uma negociação que se arrasta há muito tempo, pegando as contas CCC, as contas de consumo de combustível, e agora a Eletrobras fazendo uma operação com a Petrobras para pelo menos colocar no caixa da Petrobras 6 bilhões de reais de uma dívida de 9 bilhões de reais que a Eletrobras tem e o Tesouro também tem para com a Petrobras. E eu não podia deixar de destacar também os riscos que nós enfrentamos, porque como a Petrobras negocia ADRs nos Estados Unidos, nós teremos, muito provavelmente, ações na Corte de Nova York. E empresas brasileiras que têm negócios ou têm operações financeiras como bônus nos Estados Unidos também sofrerão com isso. Então, esse é um tema que tem muitos desdobramentos e o governo precisa ter absoluta atenção com isso. Não é só uma investigação, mais uma vez repito, legítima, uma investigação criminal, mas essa questão é muito mais abrangente do seu ponto de vista empresarial e do seu ponto de vista político também. Esse é um ponto. E o segundo ponto é com relação ao setor elétrico. Eu posso falar com tranquilidade sobre o setor elétrico também, porque eu trabalhei no setor elétrico muitos anos. Aprendi muitas coisas com o ministro Aureliano. Sou engenheiro eletricista também. E hoje eu vejo com muitas preocupações o setor elétrico. O setor elétrico, nós aqui, presidente, nos idos de 2004, eu fui o relator do novo modelo do setor elétrico, que tinha 3 pilares. O pilar da modicidade tarifária, o pilar da universalização e o pilar do planejamento. Pilares absolutamente importantes para que o setor elétrico passasse por ajustes necessários. O racionamento de 2001, e eu conheço muito bem, porque nós trabalhamos intensamente na Petrobras num programa que a gente chamou à época, que o ministro Torinho chamou à época de Programa Prioritário de Termoelétricas, muito criticado e muito questionado. Um programa de mais de 8.000 megawatts, se considerar a potência firme de Itaipu, é mais do que uma Itaipu, e que hoje está salvando a pátria, porque as usinas estão operando a plena carga. Isso foi muito questionado à época, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, questionaram a aquisição de máquinas da GE, da Alstom, da Siemens, no momento, inclusive, que esse mercado estava absolutamente aquecido, né? Mas que, efetivamente, aquisições desse tipo seguem uma precificação internacional. Qualquer pessoa que quiser saber quanto custa uma máquina de 100 megawatts da GE, é só entrar na internet e ver. Claro que os preços variam em função, claro, da demanda, o que é natural. E naquela época, essas máquinas estavam extremamente demandadas porque havia problemas de racionamento em vários países, entre eles os Estados Unidos. Mas a realidade é que esse projeto ele foi implementado. Alguns críticos diziam que esses projetos trariam prejuízos à Petrobras, e hoje esses projetos são um sucesso, com lucros cada vez mais crescentes, ano a ano, né? Mostrando que, à época, um projeto arrojado e talvez não compreendido por muitos, hoje é um projeto absolutamente reconhecido, e se não fossem essas usinas, nós, sem dúvida nenhuma, teríamos problemas de racionamento em algumas regiões do nosso país. Mas eu voltando para o modelo que eu
tive a honra de ser o relator aqui, esse modelo com os 3 pilares de modicidade tarifária, de planejamento, de universalização, que foi o programa Luz para Todos, e um programa, diga-se de passagem, um programa que democratizou o consumo de energia elétrica no Brasil, talvez um dos programas mais importantes do seu ponto de vista de inclusão social. Esse programa, esse novo modelo, funcionou muito bem, desde 2004 até agora. O ano passado, houve a antecipação das concessões. Uma iniciativa, a seu ponto de vista de mérito, absolutamente inquestionável, que à medida em que há a caducidade das concessões, automaticamente a tarifa iria se reduzir em 20%. Mas, por mais procedente que tivesse sido essa medida, nós enfrentamos dificuldades que não se esperavam ou não se imaginavam à época. Um período de estiagem muito grande, que levou a um despacho térmico intenso, que levou as tarifas no mercado spot, no mercado livre, a R$ 822 o megawatt-hora e, portanto, levou a uma situação econômico-financeira das companhias absolutamente fora daquilo que se previa. Isso, evidentemente, está levando o Tesouro Nacional a aportar recursos, isso está levando as empresas de distribuição a buscar o sistema financeiro para cobrir o seu déficit, e eu estou antevendo, nos próximos meses, uma situação muito parecida que enfrentamos à época, em 1987, 1988, em outras situações onde o setor de energia elétrica foi levado a fazer um grande pacto entre as companhias. Eu quero aqui registrar, hoje eu ouvi um discurso do senador Jaime Campos, que falou de outro mineiro, bom de energia também, senador Eliseu Rezende. O senador Eliseu Rezende, à época, era presidente da Eletrobras. O rombo, senador Aureliano, do setor elétrico era de 23 bilhões de reais naquela época. Nós fizemos um grande pacto e criou-se um papel no Tesouro Nacional chamado ELET. Então, as dívidas foram pagas com esses papéis. Então, as companhias, os fabricantes, eles pegavam esses papéis e iam descontar no sistema bancário. Com deságio, mas começaram a ter liquidez de novo. Eu acho que pelo tamanho da crise do setor de energia, principalmente no que se refere a esse déficit das empresas de distribuição, das geradoras, porque o governo agora, a distorção era tamanha que o ANEEL teve que arbitrar um valor, um piso de R$ 388 o megawatt para comercialização de energia no mercado livre. E isso, evidentemente, vai trazer consequências. Portanto, senhor presidente, eu entendo que o momento que o setor elétrico vive hoje também é um momento extremamente preocupante, pelo tamanho que essa dívida está atingindo. E eu estou lembrando do senador ex-ministro Eliseu Rezende, quando nós tivemos que fazer esse grande pacto para tentar trazer liquidez para o setor e o setor respirar de novo. Sou pena de não só ter a insolvência das empresas, mas pior, colocar o país num racionamento. Eu vivi racionamento no Nordeste quando eu estava em Tucuruí, 1985 primeiro. Depois um outro violento em 88 e depois o de 2001. O racionamento de energia é uma coisa que derruba um país. Eu me lembro bem, em 2001 o Brasil estava preparado para crescer quando veio o racionamento. Aquilo jogou a economia no chão. E nós não podemos, nós temos que evitar qualquer marola, principalmente num momento que o Brasil precisa de ter essa infraestrutura de energia funcionando para a gente continuar avançando. Então, senhor presidente, eu
venho aqui a essa tribuna para fazer esses registros, né? E colocar alguns dos desafios, não são somente esses desafios, nós temos muitos desafios pela frente, mas alguns que eu entendo como absolutamente prioritários, para que a gente continue avançando, para que o Brasil progrida, para que o Brasil garanta cidadania, para que o Brasil continue promovendo esse processo de inclusão social, para que os valores dessa nova classe média sejam compreendidos pelo governo, pelos partidos, né? Para que efetivamente nós tenhamos as condições necessárias de virar uma página, principalmente criando um país de oportunidades, um país de todos, um país onde todos os segmentos sociais serão respeitados, um país que incentive o agronegócio. Está aqui a ministra, futura ministra, também um nome muito bem escolhido pela presidenta Dilma, nossa querida senadora Cátia Abreu, mas o país onde o agronegócio venha a ser valorizado. O agronegócio tem prestado um papel fundamental no crescimento do Brasil, né? Enfim, uma série de temas que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que enfrentar. E eu falando em agronegócio, demarcação de terras indígenas, um tema também absolutamente preponderante que nós precisamos resolver para avançar, e as soluções já estão postas. Portanto, eu vim aqui muito rapidamente, quase nesse fechamento de ano, externar algumas preocupações minhas, que, pelo menos dentro daquilo que eu vivi, dentro daquilo que eu acompanho, eu acho que vão ser alguns dos temas prioritários do novo governo que se inicia a partir do dia 1º de janeiro. E não tenho dúvida nenhuma, o Congresso Nacional será o palco aí de grandes debates. E conhecendo como conheço os senadores, senadoras, não tenho dúvida nenhuma que esses debates vão ser pautados por esse entendimento, que no Congresso nós vamos aprovar aquelas leis fundamentais, importantes, com esse espírito público, sempre pautou a conduta de cada senador, de cada senadora, para que a gente, independentemente das disputas políticas, para que a gente assuma aqui no Senado esse compromisso com o cidadão, com a cidadã brasileira, para que realmente o Brasil não perca mais tempo. O governo da presidenta Dilma corresponda a essas expectativas que todos nós esperamos. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, pela tolerância de Vossa Excelência com o tempo, e dizer que foi uma alegria muito grande tê-lo presidindo uma sessão onde eu falo de temas que o nosso ex-ministro Aureliano Chaves tinha absoluta intimidade. Muito obrigado.